que eu tive que passar durante o tratamento, eu precisei muito dos meus pais. Para tudo, para ficar comigo no hospital, me ajudar a levantar quando eu precisava, para ir aos médicos, enfim. Eu estava em uma posição em que não era possível abdicar da ajuda deles. Felizmente, eu pude contar com a ajuda de ambos para várias coisas. Minha mãe ficava mais próxima, por ter mais tempo livre, e esteve comigo nas 2 cirurgias. Tanto na quimio quanto na segunda cirurgia, eu xingava bastante a minha mãe. Nos momentos em que eu estava irritado, eu não pensava 2 vezes antes de descarregar a minha raiva nela. Ela recebia com simplicidade meus xingamentos, e não dava nenhuma resposta que me provocasse. Sempre tentava ver o que era para ela fazer para não ficar irritado. Enquanto a xingava, eu me sentia vivo e cheio de energia, como se eu tivesse o direito de ser estúpido e grosso com ela. Esse troco que eu dava a ela não foi a solução para a minha dor infantil, mas uma reação de desespero da minha parte. Meu pai participou mais de longe do tratamento, pela sua própria característica mais distante e por trabalhar na maior parte do tempo. Mas sempre que eu precisava de algo, ir na farmácia, me levar na químio, ele prontamente fazia, com vontade, sem reclamar nenhuma única vez. No entanto, meu pai nunca foi alvo das minhas descargas de raiva. Durante o tratamento, meu pai chorou às escondidas pela minha condição. Minha mãe, eu sei que perdeu várias noites de sono. Tanto meu pai quanto minha mãe têm dificuldades imensas em lidar com o meu câncer. Eles mal conseguem pronunciar essa palavra. Procuram sempre outros termos, mas quando calham em dizer câncer, dizem um tom mais baixo, como se tivessem medo da palavra. Não os culpo, afinal, meus 2 avós morreram de câncer, quando tinham entre 40 e 50 anos. O tratamento acabou, e fui me dando conta de como a minha relação com eles havia sido transformada. Eles me testemunharam no meu momento de maior vulnerabilidade. Aos poucos percebi que eu não tinha e não tenho nada a ver com as brigas que eu presenciei durante boa parte da minha vida. Hoje, se meus pais quiserem se amar ou se odiar, o problema é deles. Porque para mim, eles serão sempre aquele casal que, morrendo de tesão um pelo outro, um dia resolveram se amar. E dessa união eu vim ao mundo. Pai, mãe, tenho muito orgulho de vocês. Vocês já cumpriram a missão de pai e mãe comigo. Já me ensinaram como viver e como não viver. Cuidaram da minha sobrevivência e se esforçaram para que eu tivesse a melhor vida que vocês poderiam dar. É um privilégio ter vocês vivos comigo. Enquanto a vida permitir, isso será muito bom. Levarei para sempre dentro de mim o amor de vocês, e jamais poderei retribuir o que vocês fizeram. Apenas me curvar e agradecer. Amo vocês. A dor faz parte da vida. Passar por cirurgias e sessões de quimioterapia me trouxe muito sofrimento. A quimioterapia é um processo infernal, que me deixava beirando a insanidade. É um absurdo como a mente e o corpo sofrem com esse remédio, que era a minha salvação. Ainda é difícil lembrar e falar das reações que a quimioterapia deixava em mim. Quando eu terminei a 3ª e última sessão, achava que tudo de ruim que eu deveria passar já tinha acabado. Mas foi aí que eu me surpreendi e precisei fazer a 2ª cirurgia. Foi um processo muito difícil. Um corte de 26 pontos na barriga, de fora a fora. A recuperação foi lenta, árdua e dolorosa. Com tanto sofrimento físico e desgaste mental, o que eu aprendi é a aceitar que a dor e o incômodo são partes integrantes da vida. Tanto o sofrimento quanto o prazer são passageiros, e passamos a existência toda oscilando entre essas 2 faces da vida. Hoje eu me rendo diante do meu próprio sofrimento e tenho respeito pela função sagrada que a dor tem na natureza, tanto a dor física quanto a dor emocional. Existir é experimentar a dor e aprender a lidar com ela.
Não existe fuga, caminho alternativo ou analgésico que resolva. Com isso eu descobri que a dor e a tristeza me levam para uma profundidade do meu ser que a alegria e o prazer não são capazes de levar. O sofrimento e a angústia do tratamento me fizeram conhecer o lado mais sombrio da natureza. E foi só depois de olhar esse lado escuro que eu pude enxergar melhor o colorido da vida. Último, minha vida já valeu a pena. Quando eu estava fazendo químio, eu ia frequentemente ao hospital e aos consultórios médicos. Encontrei outras pessoas em tratamento e vi muitos casos de câncer, quase sempre com prognósticos piores e tratamentos mais longos que o meu. Eu pensava na infinidade de doenças e acidentes que podiam me acontecer a qualquer momento e em como a vida se desfaz em alguns segundos. Então eu refletia sobre a sucessão de eventos que se passou até que eu chegasse vivo onde estou. Por quantas vezes a minha vida esteve ameaçada e eu nem soube? De quantos acidentes eu me livrei, talvez por ter saído 2 minutos mais cedo de casa, e eu nunca vou saber? Como eu cheguei vivo até aqui? Para fazer quimioterapia, eu entrava na ala da oncologia, passando em frente a quartos de pessoas que estavam internadas, seja para fazer a quimio, seja por estar em tratamento paliativo. Eu olhava aquelas pessoas magras, fracas, com apenas um fio de vida no olhar. Era difícil encarar aquilo. Então eu pensava, será que vale a pena mesmo viver? Vale a pena encarar a infinidade de perigos que a vida coloca? A vida não é segura. A minha conclusão depois de alguns meses é que estar vivo é um milagre. Aos poucos eu percebi que eu acreditava em uma série de ilusões, que eu nem sei como e por que aprendi. De onde eu tirei a ideia de que eu era especial e de que a mão do destino jamais seria pesada comigo? Quando me ensinaram que coisas ruins só acontecem com os outros. Felizmente essas ilusões se desfizeram. Cada vez que eu chorava, era um pouco delas que iam embora. É mais leve viver sem elas. Hoje eu vejo a vida com um frescor muito diferente. Tudo pode acontecer. O risco é constante, e é nesse fluxo que eu existo. Não existe segurança perante a existência. Só me resta me curvar diante do meu próprio destino, mais nada. Existem coisas que são muito maiores do que eu. Com isso eu compreendi que eu já recebi muito da vida. Viver esses 22 anos já fez minha vida valer a pena. Se eu morresse hoje, eu morreria com gratidão por ter experimentado um pouco da vida. Essa sensação de gratidão pela vida que eu recebi é o maior presente que o câncer me deixou. Ter meu coração preenchido de alegria por estar vivo é algo real para mim. Aos poucos, fico cada vez mais longe daqueles dias sombrios. E quando olho para trás, eu vejo um vale escuro que fez parte da minha viagem. Eu nunca mais serei o mesmo. Obrigado.